Hoje é dia 10 de janeiro, sexta-feira. Esse é o seu Devocional Esperança Diária. O texto de hoje está lá no Salmo 103, versículo 19. Eu convido você a ler todo o Salmo 103, mas olha o que diz o versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei, ele domina sobre tudo o que existe. Outra versão diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor colocou o seu trono no céu, ele é o rei, é ele que domina tudo. O Senhor firmou o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre toda a criação. A mensagem central desse versículo é a soberania absoluta de Deus. Ele não é um Deus local, ele não é um Deus limitado. Ele é o Rei Supremo sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. E nós olhamos aqui então essa expressão, o trono nos céus. A imagem do trono nos céus, ela simboliza a autoridade e o poder de Deus. O céu na Bíblia frequentemente representa a morada de Deus, o lugar de glória, de majestade. E o fato do seu trono estar lá no céu enfatiza essa soberania, essa superioridade, essa majestade de Deus governando sobre todas as coisas. É por isso que diz aqui que o reino dele domina sobre tudo. Essa parte do versículo declara que o domínio de Deus é universal. Não há nada, nenhuma criatura, nenhuma força, nenhum evento que esteja fora do controle de Deus. O seu reino, sua soberania abrange tudo que existe, tudo que é visível e tudo que é invisível. Você deve estar percebendo que nesses devocionais, nesses textos que a gente tem trazido aqui nos nossos encontros, a gente tem levado você a olhar a perspectiva eterna, a pessoa de Deus e não as situações passageiras e temporais. Por que isso? Porque quando nós olhamos para Deus, a sua grandeza, a sua majestade, nós temos consolo em meio às dificuldades. Saber que Deus está no controle de tudo nos traz paz, nos dá consolo, nos dá esperança em tempos difíceis. Mesmo quando nós enfrentamos situações que parecem ser caóticas, sem solução, podemos confiar que Deus está acima de tudo e Ele tem o controle final. Isso nos dá então confiança, segurança, a soberania de Deus dá a mim, dá a você segurança. Não precisamos temer o futuro, ficar ansiosos com o futuro, com as incertezas da vida, porque nós sabemos que estamos nas mãos de um Deus que é poderoso e amoroso. É por isso que nós somos humildes e nos submetemos a Ele. Nós reconhecemos a sua soberania e isso nos leva à humildade. Reconhecemos que nós dependemos dele. Entendemos que nós não somos donos de nós mesmos e que nós devemos nos submeter à sua direção, à sua vontade, aquilo que ele nos mostra na sua palavra. Isso nos leva a uma outra atitude. A grandeza, a majestade de Deus expressa nesses versículos, nos inspiram a adoração, ao louvor. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós o exaltamos como o Rei Supremo, o Rei sobre todos, o nome sobre todos. É por isso que nós somos um povo que adora, que exalta, glorifica o nosso Deus. Viver sobre o domínio de Deus nos dá propósito, dá significado à nossa vida. Nós não estamos abandonados à deriva nesse universo. Nós fazemos parte de um plano, que é o plano de Deus, o propósito de Deus. Somos guiados por um Deus que nos ama, que cuida de nós, que se importa conosco. Portanto, que você continue meditando na grandeza de Deus. Que você continue orando, reconhecendo a autoridade de Deus. Ele está no controle. Que você continue confiando em Deus em todas as circunstâncias, principalmente quando você precisa enfrentar desafios e incertezas. Que você saiba viver em submissão à vontade de Deus. Procure conhecer a vontade de Deus. Descobriu a vontade de Deus? Se submeta a ela. Viva essa vontade e louve a Deus pela sua grandeza e pelo seu poder. Expresse essa gratidão, essa adoração, porque Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Deus te abençoe.